Senhor Diretor da FEUP, querido amigo Rui Calçada, Senhor Secretário de Estado da Mobilidade, Engenheiro Jorge Delgado, eh, caríssimos ex-reitores da Universidade do Porto, o professor José Novaes Barbosa, o professor José Marcos dos Santos e o professor Sebastião Feio de Azevedo, o professor Sebastião Feio de Azevedo também Presidente da Assembleia Municipal do Porto, caríssimos ex-diretores da FEUP, professores Carlos Costa e João Falcão e Cunha, o caro vice-reitor da Universidade do Porto, o colega Pedro Costa, Senhor Presidente do Conselho Geral da Universidade do Porto, Dr. Fernando Freire de Sousa, caro Presidente do Conselho de Curadores da Universidade do Porto, Engenheiro Luís Braga da Cruz, Senhor Diretor do Departamento de Engenharia Civil, Senhor Vice-Presidente do LENEC, Eduardo Fortunato, Senhor Representante do Bastonário da Ordem dos Engenheiros, colega Bento Aires, caros convidados, caros colegas, estudantes e amigos. Eu começo por agradecer as palavras generosas do nosso diretor da faculdade e do colega Francisco Taveira Pinto, que muito me emocionam, tal como me emociona a presença de tantos amigos e colegas e estudantes. E realmente há uma responsabilidade muito grande que eu vou tentar, enfim, resolver da melhor maneira que souber. Começo por agradecer neste slide, e vou dizer os nomes, tudo isto são pessoas, colegas e pessoas amigas e colegas que me ajudaram a preparar esta lição. A Alexandra Correia de Almeida, o António Topa Gomes, a Bárbara Rangel, o Celso Aleixo Pinto, o Celso Lima, Cláudia Fonseca, Cristina Soares, Fernando Vieira de Souza, Francisco Piqueiro, Jorge Pópolo, Jorge Vasquez, José Dias da Silva, Luís Miguel Costa, Manuel Fontes, Manuel Carvalho, Raquel Pires e Rita Araújo. Fico muito grato por toda a ajuda que me deram para preparar esta última aula. Eu vou dividir esta última aula em duas partes. Uma primeira parte mais breve, em que vou fazer homenagem a pessoas e entidades que contribuíram de forma particularmente importante para a minha formação e para a minha vida académica e profissional. Como eu teria muito a dizer sobre cada uma dessas personalidades e entidades, eu resolvi nesta primeira parte escrever um texto para me guiar, para não abusar da vossa paciência e para dentro de 10 minutos poder então iniciar a aula que preparei. Começo por homenagear o meu irmão, o meu querido irmão António Jorge, falecido recentemente. O meu irmão António Jorge foi formado na FEUP em 1964. Para os mais velhos, ele foi do curso do Engenheiro Mota Freitas e grande amigo do Engenheiro Mota Freitas, aliás, os dois melhores alunos desse curso. Ele chegou a ser assistente de resistência de materiais da FEUP antes de ir para a tropa e depois ingressou na empresa Teixeira Duarte e em 25 anos de estadia na Teixeira Duarte ele teve um papel fundamental na transformação da Teixeira Duarte de uma pequena empresa de geotecnia, chamada Empresa de Sondagens e Fundações Teixeira Duarte, numa das maiores empresas de construção trabalhando no mercado global. Eu tornei-me engenheiro civil por sua influência, escolhi a geotecnia dentro da engenharia civil por sua influência também, e até o tema da minha tese de doutoramento foi escolhido ao visitar com ele as obras que a Teixeira Duarte e ele projetavam e construíam. Tenho grande respeito por cada um dos presentes, mas o Jorge seria hoje a pessoa mais importante para mim aqui. Faço questão de incluir nesta homenagem também a empresa Teixeira Duarte, a empresa centenária e que é uma grande escola da prática da geotecnia e da engenharia em geral. E também expressar uma palavra de enormíssimo apreço pelo engenheiro Pedro Teixeira Duarte, notabilíssimo engenheiro, falecido a semana passada com 105 anos. Enfim, por influência do Jorge, cheguei ao Porto, vindo de Braga, em setembro de 1970, para a Faculdade de Ciências, para frequentar 2 anos na Faculdade de Ciências, como condição para chegar à Faculdade de Engenharia.
E foi bom trabalhar aqui porque há uma cultura, sempre houve, embora, digamos, nos anos mais recentes ela tenha naturalmente vindo a ser depurada, uma cultura de exigência e empenhamento muito arraigada na nossa casa, mas ao mesmo tempo uma grande liberdade de pensamento e de ação. Isso nota-se, isso respira-se nos corredores, nos laboratórios e nas salas de aula. A FEUP é realmente, como disse o nosso diretor, uma nobre e antiga instituição que marca profundamente quem estuda nela. Foram 51 anos de vida em comum, como estudante e como docente. Costumo dizer que sinto tanto a FEUP como minha casa, que a partir de certa altura estendi a minha atividade ao arranjo do jardim e à decoração de interiores. Dos meus professores da FEUP, a minha grande referência académica e ética é o professor Armando Campos e Matos, que foi mais tarde reitor da Universidade do Porto. Aliás, a nossa sala de conselho no nosso departamento chama-se Sala Armando Campos e Matos. Foi o primeiro professor de Mecânica dos Solos da casa, quando esta nova disciplina, então nova disciplina, passou a estar incluída como no plano de estudos a partir de 1955. Nessa altura, a cadeira ainda se chamava Mecânica do Solo, no singular. Este manuscrito de 52 do engenheiro Campos e Matos como projeto de programa da disciplina. Conheci-o no primeiro conselho diretivo, logo após o 25 de Abril, andava eu no 4º ano. O engenheiro Campos e Matos, professor catedrático, como representante dos docentes da Engenharia Civil, e eu como representante dos estudantes. Foi muito importante a sua contribuição naqueles meses inesquecíveis, dado que era quase o único que conhecia profundamente a miríade de assuntos a tratar e não regateava conhecimento nem aconselhamento, apesar de, nessa altura, o nosso diretor ser um assistente e ele ser professor catedrático. No ano seguinte, seria nas suas aulas que tive os meus primeiros contactos prometedores com as obras geotécnicas. Após a licenciatura, fui frequentar um curso de mestrado na Universidade Nova de Lisboa, que foi estruturante para a minha especialização em geotecnia. Tive notáveis professores, a maioria deles investigadores do LNEC, como José Folk e Manuel Maranha das Neves, Ricardo Oliveira, que me dá a honra de estar aqui presente hoje, Fernando Guedes de Melo, mas o que mais me marcou foi este senhor, o engenheiro Manuel Rocha. Manuel Rocha foi fundador do LNEC e foi provavelmente o engenheiro português mais notável e influente do século XX, com uma enormíssima projeção internacional. Foi um dos pais da disciplina de mecânica das rochas, que pelos anos 50 se autonomizou da mecânica dos solos. Ter aulas com o engenheiro Manuel Rocha foi a mais enriquecedora experiência que tive como estudante e que foi muito marcante para a minha formação. Uma coisa que retenho dessas aulas era que ele nos falava com frequência dos problemas que não sabia resolver. Dos problemas que não sabia resolver. E, curiosamente, quando falava dos problemas que não sabia resolver, nós víamos-lo mais entusiasmado do que quando falava dos problemas para cuja solução tinha dado contribuições decisivas. Outro professor que foi extremamente marcante para mim nesse curso foi o professor António Correia Mineiro. Ele, na altura, o professor António Correia Mineiro, estava a projetar aquela que ainda é hoje a segunda maior barragem da África, numa zona de grande risco sísmico em Marrocos. E nas aulas falava-nos do projeto e de como tinha tido de adaptar os métodos dos livros para resolver os problemas sísmicos, dado que os métodos dos livros eram muito limitados. E falava também das dúvidas perante as soluções a adotar, que são as dores de qualquer projetista. Mas, além de projetista, é e foi um académico distintíssimo. Nunca conheci ninguém que preparasse com melhor afinco e rigor a arguência das teses de doutoramento e agregação. Prova em que ele participasse era seguramente um momento de enorme elevação académica. Veio tantas vezes à FEUP integrar júris de provas académicas que o convidamos a repetir cá a última aula que apresentou na UNL em 2003. Ficamos amigos para a vida. Envio-lhe um abraço com muito afeto, se por acaso estiver a ver esta sessão. Passei 4 anos no LNEC a desenvolver a minha tese de doutoramento, orientada pelo engenheiro João Castelo Branco Falcão, recentemente falecido, e de quem guardo uma muito grata recordação. Guardo com particular carinho
o meu cartão com que picava ao ponto todos os dias, como qualquer funcionário. Na FEUP, quero prestar homenagem muito sentida ao José Carlos Marques dos Santos e ao Raimundo Delgado, diretor e vice-diretor daquela que eu, num depoimento recente, designei como década prodigiosa, 1990-2001, 2000. Década em que a FEUP sofreu profundas alterações que, no essencial, a caracterizam ainda hoje em termos de estrutura e funcionamento. Incluo nesta homenagem e agradecimento também os colegas Carlos Costa, Luís Andrade Ferreira e Sebastião Feio de Azevedo, que integraram a direção nesse período. Ao Raimundo, que nos deixou a todos muitas saudades, devemos ainda no nosso Departamento de Engenharia Civil uma coisa notável. É que as áreas de investigação que ele lançou são aquelas em que hoje o Departamento mais se destaca. Nesta lista de homenagens, incluo também com muito gosto o engenheiro José Luís Câncio Martins, que julgo que me dá a honra de estar presente. O engenheiro Câncio Martins é um dos nossos mais experientes e respeitados projetistas de estruturas, sendo as suas pontes caracterizadas por um desenho muito cuidado e depurado. Foi para mim um grande prazer trabalhar com o engenheiro Câncio Martins, quer pelo seu trato amável e tranquilo, por poder partilhar dos seus momentos de inspiração e engenho e pela confiança que em mim sempre depositou para fundar as suas magníficas estruturas. Perdão. Peço desculpa. Peço desculpa. Queria também, não tenho aqui o texto, mas fazer referência a 3 colegas muito especiais, daqueles colegas com que me cruzei na vida académica primeiro e na vida profissional e depois que ficaram grandes amigos para a vida. O António Cardoso, saudoso colega António Cardoso, com quem trabalhei 40 anos e que faleceu recentemente e a quem recentemente prestamos homenagem nesta sala, ao José Mateus de Brito e ao Jorge Almeida e Sousa. Estamos ali os 3 com o nosso querido professor António Mineiro, na estação Terreiro do Paço, em Lisboa. Foi o maior desafio profissional das nossas vidas. Finalmente, para não abusar da vossa paciência, queria fazer uma referência e uma homenagem ao movimento estudantil onde eu militei quando estudante. Tinha esta sigla, por o ensino ao serviço do povo, grupo liderado então pelo José Pacheco Pereira, que está presente nesta sessão. Estamos aqui, alguns de nós no verão de 73, na estação do Pinhão, com José Pacheco Pereira a mandar parar o comboio, nem sonhando que dentro de alguns meses chegaria o 25 de Abril e a nossa vida mudaria para sempre e para muito melhor. Está também presente nesta sessão o Renato Soeiro, meu colega de curso, estudante de grande coragem. À data desta foto, estava suspenso da universidade, tendo sido reintegrado apenas após o 25 de Abril. Claro que esta militância influenciou muito a minha maneira de ver e estar no mundo, até hoje, mas isso é de foro privado. Mas faço menção ao meu grupo estudantil nesta ocasião, porque ele foi muito importante para a minha vida académica. O respeito que baseou a minha relação com cada um dos meus estudantes veio daí. A noção de que a universidade tem de estar ao serviço dos estudantes veio daí também. A capacidade de formular com rigor um problema por escrito ou até expô-lo oralmente veio daí também. E, portanto, a todas estas entidades e pessoas, antes da aula, quero expressar uma palavra muito sentida de agradecimento. Obrigado. Permitam-me agora um breve enquadramento à aula que se segue. E a partir daí deixarei de ler os apontamentos.
Para selecionar o tema, tive em conta os seguintes aspectos. Primeiro, a aula deveria poder ser entendida por todos os presentes. E eu tive em conta que muitos dos presentes não seriam engenheiros civis ou não seriam mesmo engenheiros. E, portanto, isto excluiu naturalmente temas relacionados com a mecânica dos solos e engenharia geotécnica, dada a sua complexidade. A aula, por outro lado, devia ser original, isto é, corresponder a uma reflexão e desenvolvimento para além de aulas anteriormente lecionadas. Ora, nos últimos 11 anos, fui docente e coordenador da disciplina de História da Engenharia Civil, do primeiro semestre do primeiro ano, sucedendo ao engenheiro Luís Braga da Cruz, que cumprimento também com muita amizade, que está aqui presente e que foi meu professor. Considerei, então, preparar uma aula no âmbito da História da Construção, que corresponde a um desenvolvimento significativo da aula de abertura do curso, que fui apurando ao longo destes anos. E que título lhe dei? A engenharia portuguesa e o modo como foi moldada pelo nosso território e pela nossa história. Pronto, eu não pus ali engenharia civil, porque, como irão ver, a engenharia militar vai estar em jogo nesta aula. Mas isto corresponderá, digamos, à engenharia ligada à construção. Exclui, portanto, todas as outras engenharias, eletrotecnia, com informática, mecânica, química, etc. Ora bem, eu ontem estava realmente a fazer o penúltimo ensaio, o último filo hoje, e li este título e tive a consciência que isto era um enorme atrevimento, este título. E resolvi incluir uma contribuição à última da hora, ou isto foi o último slide incluído, uma contribuição para o entendimento da engenharia portuguesa e do modo como foi moldada pelo nosso território e pela nossa história. Ora bem, então eu poderia começar desta maneira. Por que razão os holandeses são especialistas em obras marítimas? Pronto, toda a gente sabe, um país cuja a maior parte da área fica abaixo do nível do mar. Se historicamente os holandeses não fossem muito competentes na construção de diques e obras de defesa costeira, provavelmente a Holanda hoje não existiria como país, ou não existiria de todo. Por que razão os japoneses são especialistas em construção antissísmica? Não é? Temos ali uma fotografia do terrível sismo de Fukushima, seguido de um tsunami devastador. Pronto, trata-se de um país desenvolvido, um país rico, de gente engenhosa, que sofre com muita frequência grandes terremotos de grande intensidade e, portanto, as construções recentes são hoje dotadas de resistência sísmica através de soluções, muitas delas desenvolvidas pelos próprios japoneses. Ou seja, é fácil perceber com estes dois exemplos simples que nos países desenvolvidos as condições concretas do território tendem a determinar historicamente as áreas de competência da engenharia. Da engenharia ligada à construção, bem entendido. Não é? Pronto. Então agora podíamos perguntar, e os portugueses? E nós? Como é que nós nos enquadramos nisto? Não é? Ora bem, comecemos talvez pela geologia, mostrando o mapa geológico de Portugal, e citando o belíssimo Museu Geológico de Lisboa, onde à entrada nos recebe com uma explicação, onde salienta que a diversidade geológica do nosso território é excepcional, das mais elevadas ao nível europeu. Realmente a variedade de formações geológicas e a idade delas, desde as extremamente antigas do pré-câmbrico aos mais recentes, nós somos um autêntico museu geológico ao ar livre. E é esta geologia, esta diversidade geológica que explica a enorme diversidade paisagística do país. E quem diz a diversidade paisagística, a diversidade da vegetação, a diversidade, naturalmente, da agricultura, da arquitetura popular, da gastronomia, de tudo isso, não é? E explica também a orografia, em que verificamos que 2/3 do nosso território tem relevo muito complexo, não é? E podemos dizer que a complexidade da orografia ajudou a consolidar a independência do país, não é? Enfim, nós podemos dizer, nós ganhamos músculo a norte antes de nos estendermos para sul, não é? Defendidos pelo relevo de um vizinho
poderoso, não é? Muito dificilmente nós teríamos um país independente se as planícies estivessem a norte e se o relevo complexo estivesse a sul. Ou seja, podemos dizer que nós saímos mesmo nós vimos das pedras, como país e como cultura, não é? Pronto. Ora bem, vejamos agora alguns aspectos do nosso território, para discutir até que ponto o nosso território condiciona a engenharia. E comecemos pelos estuários do Douro e do Tejo, junto das duas nossas principais cidades. E temos esta belíssima fotografia do Emílio Biel, com a faina fluvial, usando as palavras do nosso querido Manuel de Oliveira, com a faina fluvial no fim do século XIX, nas ribeiras do Porto e de Gaia, que era aqui que se concentrava todo o tráfego comercial, não é? E não só o tráfego comercial. Nós tínhamos, nessa altura, até ao fim do século XIX, duas comunidades pescatórias numerosas, quer na Cantareira, quer na Aforada. Não é? Muito bem. Ora, está aqui um desenho, isto é parte do nosso mapa, aqui o nosso nariz transmontano, e esta mancha azul representa a bacia hidrográfica do Rio Douro. A bacia hidrográfica do Rio Douro tem cerca de 100 mil quilómetros, tem perto de 100 mil quilómetros quadrados, ou seja, tem uma superfície maior que o nosso território. E, como em parte dessa bacia há zonas com muito elevada precipitação média anual, temos esta situação muito especial, é que os caudais de cheia na Foz do Douro excedem o de todos os grandes rios europeus, com exceção do rio Volga na Rússia. Não é? Pronto. Ora bem, e portanto temos isto. A cheia de 1909, por exemplo, uma das maiores cheias de que nós temos registro historicamente, que terá atingido uma cifra um caudal de perto de 20 mil metros cúbicos por segundo, que é um número enorme. Percebe-se facilmente que, com cheias deste tipo, todo aquele tráfego, enfim, que referimos há bocado, de barcos comerciais, isto era uma tragédia. Era uma tragédia e, portanto, os danos eram enormes. Temos aqui uma descrição de uma cheia anterior. Perderam-se 9 navios, 5 portugueses, 4 estrangeiros, só um sem carga, e os mais todos promptos a sair e já com todo o preparo. Perderam-se também, de forma irremediável, mais de 700 pequenas embarcações, caiques, barcaças e saveiros. Lembrem-se da minha referência às comunidades pescatórias da Cantareira e da Aforada, não é? Havia outro problema sério também com a entrada da Barra do Douro. O que vemos aqui é uma fotografia tirada por um fotógrafo amador da Foz, no século XIX, um veleiro a tentar entrar na Barra com uma tempestade, como algumas que nós vimos nos dias mais recentes na Foz. Não é? Então, temos isto entre 1871 e 1883, ao longo de 13 anos, os 13 anos que precederam o início da construção do Porto de Leixões, naufragaram na Barra 21 navios. Portanto, 16 veleiros e 5 vapores. E nesses mesmos 13 anos, o número médio de dias com a Barra fechada foi de 68. Portanto, mais 2 meses por ano. Portanto, estão a ver que o problema era muito complicado, isso justificou... antes disso, há também... estes problemas na Barra do Douro eram terríveis para os pescadores. O Raul Brandão viveu na Cantareira no fim do século XIX. Há um livro famoso do Raul Brandão, Os Pescadores, que inclui um dos contos, é A Morte do Arraiz, na Foz do Douro, com os barcos vindos da pesca a tentarem entrar na Barra depois de uma tempestade formada. Portanto, tudo isto justificou que a partir de 1884 começasse a ser construído o Porto de Leixões. Não é? Vemos aqui uma das primeiras fases do Porto de Leixões, com o Titã a avançar blocos artificiais, a colocar blocos artificiais que vinham da pedreira de São Gens para fazer os molhes, não é? Pronto, temos depois o desenvolvimento. Primeiro foi feito o Porto de Abrigo,
para navios comerciais e de pesca. Isto é uma fotografia rara de um postal ilustrado do princípio da década de 40, quando as docas ainda não estavam escavadas. Aqui, no fim da década de 40, já está escavada a doca número 1. Pronto, e enfim, agora uma foto atual. Podemos dizer que ao longo de 140 anos, este Porto de Leixões não deixou de se desenvolver e modernizar. Está bem? Mas, se me permitirem agora regressar à Ribeira do Porto e de Gaia, o que é que nós podemos dizer também? Um rio com cheias violentíssimas, com leitos profundos, dada as condições topográficas. Estas condições criaram dificuldades que a engenharia de pontes só conseguiu vencer no século XIX, não é? Estou aqui a salientar isto porque em muitas das grandes cidades da Europa a construção de pontes data do Império Romano, ou quando muito do fim da Idade Média, não é? E aqui no Porto, só a partir do século XIX, é que a engenharia de pontes teve soluções para os atravessamentos permanentes. Vemos aqui a ponte, perdão, o que é que eu fiz de mal? Vemos aqui a ponte Pêncil, já demolida, e depois uma série notabilíssima de obras de arte da melhor qualidade. A ponte Maria Pia, à data da conclusão, o maior arco em ferro no mundo todo. A ponte Luís I, a única ponte do século XIX com 2 tabuleiros. A ponte da Arrábida, à data da conclusão, o arco em betão armado com maior vão em todo o mundo. Nós chamamos na engenharia vão a distância entre apoios do arco. Entre apoios, do arco entre apoios. A ponte de São João, ferroviária, que ainda é hoje a ponte ferroviária deste tipo, construída por avanços com maior vão central, 250 metros. A ponte do Infante Dom Henrique, também. E a futura ponte do metro, que temos aqui em realidade virtual, que, felizmente, vai, como nós podemos prever, dialogar muito bem com a Ponta Rábida, Monumento Nacional, e vai ser mais, digamos, uma contribuição notável para este conjunto de pontes, único no mundo, que está aqui na nossa cidade. Mas se nós agora formos para a nossa capital, as condições são completamente diferentes. Temos um larguíssimo estuário, e esse larguíssimo estuário exigiu pontes excepcionais, como a ponte 25 de Abril e a ponte de Vasco da Gama, que é uma das pontes mais compridas do mundo, não é? E, portanto, neste caso podemos dizer que só no século XX é que a engenharia de pontes conseguiu vencer o desafio da travessia do estuário do Tejo. É? Muito bem. Se nós agora voltarmos às bacias hidrográficas, esta figura o que é que nos mostra a vermelho? As bacias hidrográficas dos 5 rios internacionais. Aqui o Minho e o Lima não têm grande importância, o Douro, o Tejo e o Guadiana, que são os mais importantes, e o que acontece é esta coisa, que é o seguinte, é que as 5 bacias têm uma área total 3 vezes a de Portugal continental. Ou seja, no nosso país desaguam rios que drenam uma área tripla do nosso território. Não é? Se conjugarmos isso com a orografia, o que é que isto dá? Dá um enorme potencial para aproveitamentos hidráulicos. Não é? Pronto. Os aproveitamentos hidráulicos começaram tarde no nosso país. O impulso essencial só foi dado a partir de 1944, que é através desta lei, da responsabilidade do engenheiro José Ferreira Dias, engenheiro Ferreira Dias, professor do IST, e no governo do Estado Novo, uma convicção muito grande que nós não precisávamos assim tanto de eletricidade e com umas pequenas centrais térmicas resolvíamos o problema, porque nós éramos um país agrícola e com a agricultura das colónias nós nos poderíamos governar. Naturalmente havia pessoas que não se conformavam com isso, e então o engenheiro Ferreira Dias foi o grande paladino da eletrificação, defendendo que sem eletrificação serão vãs todas as tentativas de industrialização em escala apreciável. E defendendo que a produção de eletricidade deveria ser essencialmente hídrica, de origem hidráulica. Ora bem, as primeiras barragens são do princípio da década de 50. Venda Nova
no norte e Castelo de Bode no sul, ainda com projetos de projetistas estrangeiros, aqui o engenheiro André Coin, um famoso projetista de barragens francês, mas muito rapidamente os portugueses começaram a construir grandes barragens, mesmo ainda na própria década de 50. Temos aqui a barragem do Cabril. Eu esqueci-me de referir que, na sequência daquela lei, foram criadas com capitais públicos e capitais privados 3 grandes companhias, a Hidroelétrica do Cávado, a Hidroelétrica do Douro e a Hidroelétrica do Zézer, cada uma com o seu grupo, equipa de projeto, e temos aqui a barragem do Cabril, que é a barragem ainda hoje mais alta de Portugal, com 136 metros de altura, esta belíssima abóbada, que é projeto de engenheiros portugueses, a Hidroelétrica do Zézer. Depois Picote, no Rio Douro, concluída em 58, também com projeto da Hidroelétrica do Douro e de engenheiros portugueses. E aqui um exemplo da barragem do Alto Rabagão, de 64, projeto da Hidroelétrica do Cávado. Não é? Ora bem, nessa altura também temos de fazer uma referência ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, porque a partir da década de 60 o LNEC tornou-se um centro de investigação de prestígio mundial na área das barragens. Inúmeros estudos de projeto para barragens em todo o mundo, em países que estão desenvolvidos como os Estados Unidos da América, eram feitos no próprio laboratório por uma equipa extremamente competente, esfiada pelo engenheiro Manuel Rocha, que já vos falei. Na década de 70 avançamos para a grande barragem de Cabora Bassa, foi concluída já após a independência de Moçambique, e também no fim da década de 57 é aprovado o plano de rega do Alentejo, que leva à construção de numerosas barragens de aterro na região. Vemos aqui a barragem de Santa Clara, no Rio Mira, que é a maior barragem de aterro em Portugal, com 5 milhões de metros cúbicos e 90 metros de altura. Mas mais recentemente ainda, já neste século, o Alqueva criou o maior lago artificial da Europa, que é um empreendimento de fins múltiplos, quer para produção hidroelétrica, quer para regadio, e que tem sido, como nós temos visto, absolutamente decisivo nestes últimos anos de seca para o nosso país e para o Alentejo. Não é? Ora bem, depois de falarmos das barragens, um apontamento muito rápido sobre o Plano Rodoviário Nacional referente às estradas e autoestradas, às autoestradas e aos itinerários principais e complementares. E aqui, nós, se confrontarmos o mapa rodoviário com o mapa da orografia, podemos perceber o seguinte, é que a complexa orografia do continente e das ilhas, já lá vamos, levou à necessidade da construção em algumas das vias, algumas das novas vias, de grandes obras de arte, pontes e túneis, em número que pode ser considerado muito elevado. Aqui 2 ou 3 exemplos. A travessia da Serra Algarvia, há uma zona com uma série de grandes viadutos quase seguidos, mas a travessia do Marão, temos aqui o maior dos viadutos, projeto do engenheiro Câncio Martins, com pilares de 100 metros de altura. Depois deste viaduto, chegamos aos túneis, que são os maiores túneis da península, e após os túneis, temos esta lindíssima ponte sobre o Rio Corgo, a chegar a Vila Real. Não é? Mas se agora passarmos do continente para a Ilha da Madeira, que se visitaram recentemente a ilha, podemos ver que o número de obras de arte, isto é, túneis e pontes e viadutos, é enorme. Em alguns casos, pontes e viadutos quase seguidos. E como estamos a falar da Madeira, eu não resisti a incluir uma obra que não é uma obra rodoviária, é uma obra aeroportuária, mas que também tem a ver com a orografia, que é ter havido a necessidade de construir a nova pista do aeroporto da Madeira sobre o mar, por causa das dificuldades da topografia. Pronto. Se nós agora passarmos para as obras metroviárias, um apontamento muito pequeno, Metro do Porto. O Metro do Porto foi escavado nas formações graníticas do Porto, mas quando a gente fala de formações graníticas, podemos estar a falar de formações cuja resistência mecânica é extremamente variável. O que temos ali é um corte geológico pela Avenida dos Aliados, para o projeto da Estação Aliados, do Metro do Porto. Tudo aquilo são granitos
mas as cores diferentes correspondem a resistências mecânicas drasticamente diferentes. Temos ali desde solos residuais extremamente brandos, a granito são 10 vezes mais resistente que o betão. E, portanto, a máquina tuneladora, que escavou os 8 km de túneis na primeira fase do metro, é uma referência mundial destas máquinas tuneladoras por causa da sua capacidade de furar terrenos extraordinariamente heterogéneos, não apenas em sequência, mas por vezes na mesma secção. Por vezes esta máquina está a furar uma dada secção do terreno e podemos ter numa parte da secção um terreno extraordinariamente resistente e na outra parte da secção um terreno extremamente brando. E isso é que levou a que esta máquina fosse muito especial. Temos aqui a tuneladora vinda da Trindade, não é? A descansar um pouco antes de atacar o túnel entre Aliados e São Bento, não é? Se passarmos para o metro de Lisboa, só tenho um slide, porque não queria abusar da vossa paciência, mas a extensão do metro de Lisboa à Baixa Ribeirinha, com as estações de Caixo Sodré, Terreiro do Paço e Santa Apolónia, exigiu técnicas inovadoras e especiais para lidar com os solos extremamente moles das aluviões do Rio Tejo. Uma referência muito breve à erosão e proteção costeira. Na nossa costa ocidental, as condições de agitação marítima podem ser consideradas severas. E isso leva ao seguinte, é que nós neste momento, temos estas zonas todas assinaladas a vermelho, correspondem a cerca de 180 km do nosso litoral, cerca de 20% da costa, em que nestas zonas temos problemas sérios de erosão. Cerca de 20% do comprimento total da nossa costa tem problemas muito sérios de erosão. Segundo fonte da Agência Portuguesa do Ambiente, desde 1958 já perdemos 13,5 km de território por causa da erosão. Mas isto é um problema muito antigo. Reparem esta belíssima fotografia da década de 40, da Praia da Torreira, e em que nós vemos, estas casas evidentemente já não existem há muitas décadas, estão a ver que praticamente o mar junto às casas, e agora uma fotografia recente, uma fotografia do furadouro, não é? E o que podemos ver é que se nós unirmos a costa a norte e a sul do furadouro, o que vemos é que uma boa parte do furadouro é já uma península que se aguenta à custa de obras de defesa costeira, obras de defesa aderente e de esporões, por causa da erosão costeira. Naturalmente, as alterações climáticas vão agravar este problema no futuro, enfim, portanto, é um dos problemas muito sérios com que nós temos de nos defrontar no futuro. Temos aqui os 2 belíssimos molhos do Douro, construídos já neste século, molhos da Barra do Douro, que foram muito importantes, não só para a segurança de entrada e saída da Barra, que evidentemente hoje em dia não tem a importância que tinha no século XIX, porque agora no Douro temos barcos turísticos, essencialmente, mas, sobretudo, estes molhos foram muito importantes, porque imediatamente antes da construção destes molhos, toda esta zona da Foz estava a ser fustigada pelas tempestades do mar. Ora bem, finalmente o risco sísmico. Eu tirei este slide, esta figura, há poucos dias do site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e o que vemos ali são locais de epicentros de sismos nos 30 dias anteriores a esta minha consulta do site. Não é? E o que nós vemos é que estes epicentros estão correlacionados claramente com os contactos entre placas, entre a placa americana e a placa euroasiática, e aqui entre a placa euroasiática e a placa africana. Não é? Portanto, vemos também aqui alguns epicentros de sismos. A maior parte destes sismos não foram sentidos, são registados por aparelhos muito sensíveis, não é? A grande maioria deles não são sentidos. Vemos aqui alguns epicentros localizados na península, em falhas ativas, que podem ser, que não serão tão destrutivos. Isto podem dar origem a sismos localizados, por exemplo, o sismo de Benavente em 1909,
O epicentro foi localizado por baixo de Benavente, destruiu Benavente, mas Lisboa pouco sofreu, não é? Os mais perigosos realmente são os sismos gerados no mar. Os especialistas dizem que terá sido nesta zona que foi o epicentro do sismo de 1755 e, portanto, o que nós podemos ver destes 3 slides é que, pelo menos a metade sul do nosso território e as ilhas dos Açores estão numa zona do planeta de elevado risco sísmico, não é? O sismo de 1755 é considerado pelos especialistas um dos sismos mais violentos, de maior magnitude da história, magnitude 9, que é o máximo da escala. A magnitude mede a energia libertada no foco, no escorregamento entre placas. Temos aqui o epicentro. O sismo foi sentido em toda a Europa, teve danos graves em muitas cidades da península. O que estão aqui são as chamadas isocistas, linhas de igual intensidade. A intensidade mede os danos locais. E vemos realmente aqui Lisboa e o Algarve é que estão nas zonas com maior intensidade sísmica, não é? Pronto, o sismo, como todos sabemos da história, ele foi extremamente destrutivo, porque se combinou com um tsunami e, sobretudo, com um incêndio que se lhe seguiu, segundo testemunhas da época, durou 5 a 6 dias e que foi ainda mais destrutivo que o próprio sismo. Enfim, se nos lembrarmos do que foi o incêndio de Chiado há 35 anos, poderemos perceber que realmente um incêndio na cidade medieval terá sido ainda mais terrível que o próprio sismo. Muito bem. Ora bem, então podíamos chegar aqui a uma conclusão parcial. As condições do nosso território são muito exigentes e requerem uma engenharia civil com um largo espectro de competências. Grandes estruturas e pontes, túneis, grandes barragens, portos, obras de proteção costeira, construção antissísmica. Não é? Pronto. Esta conclusão pode parecer um pouco gongórica de um professor de engenharia excitado com a sua última aula, mas realmente, pensando bem, não o é de todo. Escrevo esta conclusão com muita convicção. E até tenho pensado muito neste slide nos últimos dias, como podem imaginar, e até diria mais, que realmente eu diria que nem é fácil encontrarmos na Europa um país, mesmo dos países com muito maior área que o nosso, em que esta frase se aplique com tanta pertinência como se aplica ao nosso país. Não digo que não haja, e por isso não escrevi, não tive a ousadia de escrever isso num slide, mas não é fácil encontrar um outro país em que isto se aplique com a pertinência que se aplica ao nosso. Se isto fosse uma aula normal, habitual, eu dizia, olha, pensem nisso e discutimos isso na próxima aula, aceito propostas. Pronto, não haverá a próxima aula, ficam aqui. De qualquer das formas, podemos dizer o seguinte, que isto pode não parecer, não será tão estranho como isso, se nos lembrarmos do seguinte: a Ibéria está no extremo da Europa e nós estamos no extremo da Ibéria. E muitos destes desafios estão relacionados com a nossa posição geográfica. Ou seja, com a geografia. Eu até acrescentaria com a nossa abençoada geografia, que nos permite, dentro de 20 anos, comemorarmos 9 séculos de país, de Estado-nação independente, com fronteiras praticamente intocadas desde a fundação. Não é? A nossa abençoada geografia. Mas se nós falarmos em 9 séculos de história, também podemos dizer assim: em bastante mais de metade desses 9 séculos de história, nós exercemos soberania sobre territórios dos outros 4 continentes e muito vastos. E, portanto, poderíamos dizer assim: se a história influencia o território em cada momento, e o nosso caso é paradigmático, o caso do nosso país, se a história influencia o território, e se o território influencia a engenharia, a história vai influenciar a engenharia. Pronto, então vamos agora ver como é que a engenharia moldou a nossa história. Como é que a história moldou a nossa engenharia? Como é que a nossa engenharia foi moldada pela história? Pronto, como é evidente, isto é um tema inesgotável, mas tentarei dar algumas contribuições sobre isso. E eu voltaria à nossa Lisboa devastada pelo terremoto
E foi este o ponto de ligação que eu consegui gizar para irmos agora para a segunda parte da apresentação. E este é o mapa de Lisboa antes do terremoto. O Terreiro do Paço, Rossio, a cidade medieval, labiríntica, entre as duas praças principais. Aqui já vemos o bairro Alto, foi urbanizado no século XVI e, portanto, já com ruas perpendiculares e paralelas. E, portanto, toda esta zona ficou devastada pelo terremoto e pelo incêndio. Não é? Ora bem, o engenheiro Manuel da Maia, o engenheiro mor do reino, já com 78 anos de idade, fechou-se em casa e escreveu uma famosa dissertação em 3 partes, que foi entregando ao governo. A primeira parte da dissertação, ele equacionou as várias hipóteses. E desde a reconstrução pura e simples, tal qual da Baixa, até fazer uma cidade nova, esquecer a Baixa, fazer uma cidade nova a poente, entre Alcântara e Belém, ou uma outra, que era, entre os modos de renovação da cidade baixa, o primeiro, arrasando-a toda e renovando-a toda, tenho por superior e melhor. Essa foi a conclusão da primeira parte da dissertação. Encorajado, foi outra vez para casa e escreveu mais 2 partes da dissertação, onde gizou aquilo que nós hoje conhecemos pela Baixa Pombalina. Portanto, basicamente, uma construção de ruas paralelas e perpendiculares. O Rossio teve uma rotação de 13 graus para ficar alinhado com este quadriculado, formando quarteirões. Toda a zona renovada foi alargada ao Chiado e ao Cais de Sodré, numa área de 62 hectares. A terraplanagem de todos os escombros da cidade medieval subiu mais de 1 metro a superfície e permitiu estender o Terreiro do Paço para o rio. Metade do Terreiro do Paço que existe hoje foi conquistado ao rio à custa dos escombros do terremoto. E estabeleceu mais algumas questões fundamentais. Por exemplo, defendeu a uniformidade dos edifícios, isto é, uma uniformidade em termos de cércias e fachadas, paredes corta-fogo entre edifícios, não é? para, em caso de incêndio, haver dificuldade de propagação do incêndio. Uma galeria central nos saguões, ligada a uma galeria central para esgotos e águas pluviais. Ruas com passeios. Não é? Portanto, tudo isto foi pensado pelo nosso Manuel da Maia. E nessa altura foi criada a Casa do Risco, na Ribeira das Naus, confiada à chefia do engenheiro arquiteto Eugênio dos Santos, muito mais novo que o Manuel da Maia. E, portanto, são da autoria do Eugênio dos Santos o desenho das 6 configurações tipo dos edifícios, configurações, como está aqui escrito, com grande sobriedade decorativa, dir-se-ia um desenho moderno, mas sem visíveis influências estrangeiras. Não é? Pronto. E nós hoje temos um aspecto muito importante foi o seguinte, é que isto não era apenas um problema de engenharia e de arquitetura. Haviam problemas legais muito importantes que foram resolvidos e tratados no alvará com força de lei de 12 de maio de 1758, 2 anos e meio após o terremoto, que determina obrigações, garante direitos, prevê situações especiais, consagrando aquilo que nós hoje chamamos uma perequação. Não é? Porque os novos lotes não tinham qualquer coincidência com os iniciais. Os imóveis seriam construídos por iniciativa privada e da sua venda teria de pagar a construção e, naturalmente, a indemnização aos proprietários dos terrenos antes do terremoto. Outro aspecto importante foi que os novos edifícios foram dotados de uma solução inovadora, que é chamada gaiola pombalina, isto é, a pele, as paredes periféricas são de alvenaria de pedra, mas interiormente toda a estrutura é uma estrutura formada por aquilo que se chama a gaiola pombalina. A gaiola pombalina realmente o que é? É uma estrutura reticulada de madeira, de madeira de boa qualidade, madeira de azinho ou carvalho, cujas células são preenchidas por uma argamassa pobre de tijolo e pedra miúda,
As paredes deste tipo prolongam-se entre pisos, os pisos de madeira estão apoiados na estrutura e esta estrutura está ligada, naturalmente, às paredes periféricas da alvenaria de pedra. E qual é a ideia, basicamente? A ideia é que a gaiola dota os edifícios de ductilidade. A ductilidade é uma propriedade fundamental da construção antissísmica. Isto é, os edifícios têm de ter capacidade de se deformarem com os movimentos do terreno, mas têm capacidade de se deformarem sem sofrerem danos graves e, portanto, sem colapsarem. Não é? Há uma palavra agora que está muito na moda que pode explicar isto para os não engenheiros, que é resiliência. Não é? A capacidade de formação sem ruptura. Não é? Muito bem, temos aqui a Baixa Pombalina em meio do século XX e então o que é que aconteceu? Pronto, depois de 2 séculos de quase esquecimento da reconstrução pombalina, é o nosso maior historiador de arte do século XX, o José Augusto de França, que na sua tese de doutoramento na Universidade de Paris em 1962 vem chamar a atenção para a enorme modernidade e qualidade do que constituiu a construção pombalina. E ele sustenta que as proporções da obra não sofrem comparação com outros e congêneres factos sociais e artísticos contemporâneos e que a reconstrução pombalina é um dos grandes momentos da cultura portuguesa. Isto é uma obra, como se costuma dizer, uma obra seminal, no sentido que deu origem a uma série de trabalhos de investigação que se seguiram sobre a Baixa Pombalina. Mas o José Augusto de França, tenho aqui algumas frases dele que não resistem. O Pombal constitui verdadeiramente um fenómeno do urbanismo do século XVIII de importância extrema. Ela é, ao mesmo tempo, a última cidade antiga e a primeira moderna, ilustrando de maneira notável a conjuntura estética e social europeia da segunda metade do século XVIII, constitui o mais significativo exemplo de cidade do iluminismo. Finalmente, nela se vislumbram princípios urbanísticos que permanecerão válidos até à primeira metade do século XX. Não é? Tudo isto são extratos da tese de doutoramento de Augusto de França. Não é? Ora bem, como eu disse, isto foi uma obra seminal, no sentido que proporcionou muitos estudos posteriores, e alguém levantou uma questão deste tipo. Como é que uma sociedade que na altura podia já ser considerada atrasada em relação à Europa, onde as luzes triunfavam em relação aos países do centro da Europa, consegue gizar um plano com este rigor e modernidade e executá-lo com tanto sucesso? Esta questão não foi levantada pelo França, não é? Seguiu só França, mas o José Augusto de França deu algumas pistas úteis. Ele, por exemplo, diz: foi a partir dos planos que ilustram as ideias de Manuel da Maia que nasceu uma sociedade pombalina, tal como a conhecemos. Assim, a nova cidade saiu em grande parte da cabeça de um engenheiro militar. Segunda frase: o velho tenente Maia, na altura com 78 anos, à data do terremoto, e o capitão Eugênio dos Santos levaram à casa do risco e às obras da nova cidade um rigor e um espírito utilitário despidos de fantasia que a sua formação militar particularmente explica. Portanto, a engenharia militar aqui. Ora bem, implicitamente percebemos que tínhamos uma engenharia militar de grande qualidade. Ora bem, não é de estranhar. Segundo o professor Pedro Dias, da Universidade de Coimbra, que é um dos nossos maiores historiadores da expansão portuguesa, no fim do século XVI eram mais de 300 as fortalezas que o Estado português tinha que manter fora do território europeu, desde Ceuta a Macau. Portanto, dos 2 lados do Atlântico, dos 2 lados do Índico, no Mar da China, tínhamos mais... Claro que isto não são tudo grandes fortes, em alguns casos pontos fortificados, mas tínhamos mais de 300 estruturas destas. Não é? Ora bem, alguns exemplos: o Forte do Mar, em Diu, no princípio do século XVI, o Forte de Mazagão, na costa marroquina, o Forte de São João, no Sultanato de Omã, no Golfo Pérsico, hoje um dos principais monumentos do Sultanato de Omã, obra portuguesa.
O Forte dos Reis Magos, no Rio Grande do Norte, no Brasil. Pronto, são estes exemplos, não é? Portanto, tudo do século XVI, não é? 5 dos 300. Mas, durante as décadas, como diz ainda o professor Pedro Dias, durante as décadas que seguiram à restauração, fizeram-se obras imensas de categoria superior, como as praças de Almeida, Elvas, Valença e outras, e também fora da Europa também. A quando da restauração, as nossas praças da Raia estavam iguais ao que estavam no fim da Idade Média. E era preciso urgentemente reforçá-las. Tenho aqui algumas fotografias, a Praça Forte de Valença, do século XVII, portanto isto é pós-restauração. A Praça Forte de Almeida, que foi decisiva na Guerra da Restauração. A Praça Forte de Santa Luzia em Elvas, outra praça decisiva na restauração. O Forte do Bugio, construído à entrada do Tejo, belíssimo. O Forte de Setúbal, da mesma época. E o Forte de São Marcelo, na Bahia, na altura capital do Brasil. Não é? Ou seja, o que é que nós podemos ver? Podemos ver é que havia, digamos, sem dúvida, uma experiência secular bem-sucedida, de grande qualidade de engenharia militar portuguesa, que é atestada por estas construções. E a tratadística, isto é, a bibliografia que eles usavam, era também a mais atualizada. Temos aqui este livro, publicado em 1680, Método Lusitânico de desenhar fortificações das praças regulares e irregulares, pelo Luís Serrão Pimentel, personagem ilustríssima da época, que fundou, logo após a restauração, a aula de fortificação e arquitetura militar na Ribeira das Naus, engenheiro-mor do reino. Um dos seus sucessores é este homem notável, o Manuel de Azevedo Fortes, considerado uma das maiores figuras do iluminismo português. Estudou no estrangeiro, ensinou filosofia em Paris. O seu livro, Lógica Racional e Analítica, é considerado uma das obras clássicas do iluminismo português. Foi professor na aula militar de fortificação e engenheiro-mor do reino. Este senhor publicou este famosíssimo livro em 2 tomos, 2 grossos tomos, O Engenheiro Português. Obra moderna e de grande utilidade para os engenheiros e oficiais militares, composta por Manuel de Azevedo Fortes, académico da Academia Real de História Portuguesa, cavaleiro professo na Ordem de Cristo, brigadeiro de infantaria dos exércitos de Sua Majestade e engenheiro-mor destes reinos. Não é? Portanto, o que é que nós podemos ver? Uma coisa interessante e que revela a modéstia do Manuel Azevedo Fortes. No prefácio, ele diz, nesta obra se explicam os métodos dos 3 mais célebres autores, o Cavaleiro de Antoine de Ville, o Conde de Pagan, o Messias de Vauban, famosíssimo Vauban, e a fortificação de um autor anónimo, cuja redelineação seguiremos nesta obra. O autor anónimo é, evidentemente, o Manuel de Azevedo Fortes, não é? O autor anónimo, até pelo seguinte, porque ele acaba por se confessar. O livro tem belíssimas estampas. Belíssimas estampas. Numa das estampas, ele tem isto, tenalha de um octógono de grande fortificação pelo nosso método. É um método dele, desenvolvido, não é? Ou seja, o que é que nós vemos? Vemos que realmente estes livros dos engenheiros portugueses refletiam um apuramento de experiência e conhecimento seculares e, na posse, na mão de cada um dos engenheiros militares por esse mundo fora, a arte da fortificação portuguesa era a mesma de Valença do Minho ao Extremo Oriente. Pronto. Ora bem, mas não era só a arte da fortificação. Era a urbanização também. Temos aqui uma planta da Nova Goa, traçada pelo engenheiro militar José Antas Machado. Portanto, era a fortificação, mas também era a urbanização. Ora bem, é este escola da excelência
de verdadeira excelência, que projeta o grande aqueduto, segundo um jornal da época, a mais magnífica e a mais sumptuosa empresa deste género, sem excluir os romanos e os franceses, não é? Se é um francês a escrever isto, está tudo dito. Está tudo dito, não é? Pronto. E regressamos àquela questão sobre a Baixa Pombalina. Como é possível que uma sociedade já atrasada nessa altura tivesse conseguido fazer uma reconstrução com esta categoria? A resposta foi dada, por exemplo, pelo investigador Horta Correia, com esta frase. Sem essa prática e essa tradição da engenharia militar de raiz quinhentista, não teria sido possível a Manuel da Maia inventar ad hoc as soluções e os técnicos para a exemplar Lisboa-Pombalina. Portanto, foi realmente a tradição militar que explica isso. Não é? Ora bem, eu tenho agora meia dúzia de slides sobre o Brasil, porque o papel dos engenheiros militares foi particularmente importante no Brasil, onde a partir do século XVIII passaram a existir aulas de fortificação no Rio de Janeiro, na Bahia e em Pernambuco. Tivemos aqui, por exemplo, uma planta do forte erigido à entrada do Amazonas, em Belém do Pará. Está bem? Mas os engenheiros, segundo ainda o nosso colega Pedro Dias, respondiam não só pela defesa, como também eram os técnicos requisitados para o desenho das formações urbanas. Temos aqui uma planta do Rio de Janeiro. E aqui, muito curioso, uma planta da vila de Alcobaça. Alcobaça no Brasil, bem entendido, não é? Com o regulamento para a urbanização. Os arruamentos das casas, dos moradores, devem ser sempre de linear em linha reta, ficando as ruas largas e direitas. As casas devem ser sempre fabricadas na mesma figura, uniformes pela parte exterior. Onde é que a gente já viu isto? Não é? Pronto. Ou seja, como salienta o Pedro Dias, fortificação e urbanização andavam sempre de mãos dadas. Até porque os seus agentes eram os mesmos e uma condicionava a outra naturalmente. Portanto, eram os engenheiros militares. Não é? Ora bem, aqui um aspecto também muito interessante sobre o Brasil. Após a restauração, no século XVII, o reforço do litoral foi absolutamente decisivo para suster as investidas dos holandeses e dos franceses. Mas no século XVIII, o foco era a definição das fronteiras com a América Espanhola. E, portanto, o foco passou do litoral para o interior da Amazónia e do Mato Grosso. Seguiu-se, então, um processo sistemático e épico, luso-brasileiro, de reconhecimento, ocupação, fortificação, urbanização dos confins da Amazónia e do Mato Grosso. O símbolo maior deste esforço luso-brasileiro é o monumental Forte do Príncipe da Beira, construído a 3.000 quilómetros do mar, numa zona onde não havia pedra, que marca hoje a fronteira do Brasil com a Bolívia. A cal para a construção era embarcada em Belém e demorava semanas a chegar ao estaleiro, subindo o Amazonas e os sucessivos afluentes, até chegar ao rio Guapuré, junto do forte. Vemos aqui uma fotografia aérea do Real Forte do Príncipe da Beira, que hoje é um dos monumentos mais estimados pelos nossos irmãos brasileiros. Ora bem, uma última observação sobre o Brasil também. Ainda uma citação do professor Pedro Dias. São aqui os centros urbanos do Brasil à época da separação dos dois reinos, de Portugal e do Brasil. E ele escreve esta coisa extraordinária. Em 1822, se é verdade que o Brasil possuía uma rede defensiva como nenhum outro território americano, tinha o seu interior povoado de uma forma homogénea, como os Estados Unidos da América, por exemplo, só conseguiriam praticamente um século devolvido. Não é? Pronto. Mais de 80 cidades destas têm nomes portugueses, desde São Gonçalo de Amarante até à Nova Mazagão, porque no fim do século XVIII
abandonamos a Praça de Mazagão e o pessoal foi transferido para o Brasil para fundar a nova Mazagão. Portanto, podemos chegar a outras conclusões, que é o sucesso da expansão marítima portuguesa, o sucesso da expansão marítima portuguesa, não se deveu apenas ao facto de, nos séculos XV e XVI, Portugal ser mais avançado do que as outras nações europeias na chamada arte de marear. Melhores barcos e pilotos, cartas e aparelhos náuticos mais rigorosos. Deveu-se também a um outro avanço fundamental, respeitante a arte de fortificação e da urbanização, dominada por uma escola de engenheiros militares de qualidade excepcional. Pronto, eu podia acabar aqui, mas peço-vos mais 5 minutos do meu tempo, porque podia acabar aqui, mas não devia acabar. Porquê? Porque devemos reconhecer que algumas destas obras maravilhosas que acabo de mostrar, elas foram construídas usando mão de obra escrava. Não é? Portanto, ora bem, isto não é uma condenação, porque não devemos aplicar a nossa escala de valores atual ao passado, mas é um reconhecimento que é devido àqueles que, em última instância, construíram este extraordinário património. Pronto, naturalmente nós não temos conhecimento preciso, enfim, das condições em que trabalhava a mão de obra escrava, embora naturalmente deviam ser precárias. O que temos é mais recentes, alguns testemunhos muito impressionantes das primeiras barragens portuguesas. Fotografias tiradas a quando da construção da barragem de Salamonde, do princípio da década de 50. Vemos aqui os marteleiros a saírem da galeria, cada um com o seu fato, com o seu calçado, sem capacetes. Os marteleiros a trabalhar nos túneis, não é? Sem proteção, sem máscaras. Muitos destes homens sofreram e muitos morreram com silicose nos anos seguintes. Vemos aqui este marteleiro de chapéu e cada um com o seu fato, mas há aqui também um documento que vos queria falar, muito impressionante, sobre Picote, sobre a barragem de Picote. E eu devo dizer o seguinte, eu adoro este sítio, por várias razões. Um deles é porque os meus avós eram de muito perto, eram do concelho de Miranda de Douro. Mas, por outro lado, porque eu acho que Picote é, no território nacional, o ponto onde a natureza mais sublime, o canhão do Douro, a grande engenharia, a barragem, o circuito hidráulico e a grande arquitetura, os edifícios, melhor se combinam. É um sítio extraordinário, verdadeiramente extraordinário. Mas, pronto, na altura da construção havia também um drama que merece ser registado, e é o testemunho do capelão da barragem, o padre Telmo Ferraz, que recentemente foi editado o álbum do padre Telmo Ferraz, Os Rostos de uma Barragem. O padre Telmo Ferraz ainda é vivo, com os seus 97 anos, suponho, ou 98 anos, e ele escreve, em 2022, no prefácio ao álbum de fotografias dele, sendo eu pároco de Picote e também capelão da barragem, assisti à chegada de operários, alguns com as suas famílias, na procura ansiosa de trabalho. Na aldeia tudo servia para a habitação. Cortelhos onde tinha estado um porco, lagares de vinho, habitações degradadas, tudo servia. Na zona do estaleiro já havia construção para os técnicos e trabalhadores. Para as famílias de operários, nada pensado. Foi ali, encostadas às fragas, começaram a erguer-se casotas que, terminadas, eram cobertas com sacos de papel, os sacos de cimento. A ânsia na procura de trabalho. Eles eram do Minho, da Idenha, do Centro e do Sul. Famílias e famílias à procura de pão. E tenho aqui algumas das fotografias do álbum do perturbante e impressionante álbum do engenheiro, do padre Telmo Ferraz. O bairro, filhos de operários,
Ele anotou, antes da barragem vivia aqui um porco. Fotografias de alguns dos operários, alguns marteleiros, que alguns morreram de silicose. Este era um dos marteleiros da obra. E o padre Telmo Ferraz, a barragem concluiu-se em 1958 e 2 anos depois publicou um livro, o Lodo e as Estrelas, muito obrigado, o Lodo e as Estrelas, inspirado nesta experiência. Esse livro foi imediatamente retirado do mercado pela censura e o padre Telmo Ferraz foi mandado como capelão para uma barragem de Angola, apesar de no Douro ainda estarem em curso os empreendimentos de Miranda e de Bem-Posta. Não é? Ele recebeu uma merecida homenagem em 2015 dos barragistas. Um homem bom, rijo como esta pedra, nestas duras terras fez de homens e mulheres diferentes uma comunidade de gente boa. Portanto, eu tiraria esta conclusão, última, que é: construímos ao longo do nosso território e da nossa história um extraordinário património. Mas este património é resultado de uma construção coletiva, de toda uma nação e do seu povo. E também daqueles povos que fizeram connosco parte do seu percurso histórico. Portanto, este aspecto é importante, salientar, estes 2 aspectos de chamar a atenção para o extraordinário património que construímos como nação e como povo. Mas também encará-lo como obra coletiva. É importante num momento em que nas universidades, em particular naquelas universidades onde a meritocracia está mais à solta, elas formam pessoas cada vez mais arrogantes, e talvez a palavra que rime melhor com arrogante é ignorante, mas realmente formam pessoas mais arrogantes que não têm a noção da contribuição dos outros para coisas que são essenciais. Olha, eu tenho aqui uma citação do último livro, eu acabei de ler este livro há 2 dias, e ele é de um dos maiores filósofos americanos, professor de filosofia em Harvard, que faz que disserta sobre a arrogância dos formandos pelas grandes escolas e escreve na conclusão é que não podemos pensar em objetivos e projetos comuns sem nos reconhecermos como membros de uma comunidade. Apenas na medida em que dependemos dos outros e reconhecemos essa não dependência, essa dependência, é que temos realmente razão para valorizar as suas contribuições para o nosso bem-estar comum, para o nosso bem-estar coletivo. Pronto. Ora bem, portanto, isto é uma visita a Picote, onde temos aqui o nosso querido colega Ferreira Lemos, com os alunos. Naturalmente, eu quando voltar a Picote, e agora aposentado, tenciono ir lá com muito mais frequência. Quando eu voltar a Picote, eu não vou deixar de achar aquilo tão belo como achava, provavelmente ainda mais belo, mas não vou olhar com os mesmos olhos depois de ter visto o impressionante álbum do padre Telmo Ferraz. Não é? Pronto, vou aproveitar este slide com estudantes para terminar. Eu realmente deixei para o fim uma última homenagem. E esta minha última homenagem dirige-se aos estudantes de Engenharia Civil. Não é? E o que eu tinha a dizer é muito simplesmente isto. Era trabalhar nesta casa tantos anos, foi muito bom, acima de tudo por vossa causa, estudantes de Engenharia Civil, e pelo modo como quiseram aprender com a minha ajuda. Agradeço do fundo do coração a vossa presença aqui. E envio também uma saudação especial para cada um que seguiu esta sessão à distância via internet. Sejam felizes onde quer que estejam. Muito obrigado a todos.